Somos personagens da história, da nossa própria e do mundo. O que acontece comigo e o que acontece com o mundo estão conectados. E cabe a mim criar a necessária harmonia. Essa é a parte, a história de cada um que a gente vai ler desse livro maravilhoso que estamos lendo, A Vida é Cheia de Curvas, uma reflexão sobre as mudanças e a importância delas, do Eugênio Mussac. Cara, eu tô vivendo um momento na minha vida assim de muitas mudanças, mas mudanças internas e mudanças sutis, que eu só tô conseguindo perceber com essa leitura que eu tô fazendo com vocês. É bizarro isso, bizarramente legal. E essas mudanças sutis dentro de mim reverberam em grandes mudanças de feitos que eu posso fazer durante a minha vida, coisas e lugares que eu posso alcançar. Então, a gente olhar com detalhe, com carinho, com atenção para essas pequenas mudanças diárias que nós, eu, você, todo mundo, a gente passa, as coisas que a gente aprende, quando a gente faz as pazes com essas mudanças, a gente consegue fazer grandes feitos com elas. E esse livro está me ajudando a perceber isso, a lidar com o caos, a permanecer no meu centro, a permanecer no meu caminho, no meu objetivo, lidando melhor com as mudanças e lidando melhor comigo mesmo. E conhecendo, inclusive, porque esse livro aqui tem dados históricos, ele vai falar de outros escritores, ele vai falar de outras personalidades, então é bastante conhecimento. Então, se você quiser, esse capítulo aqui, ó, é um capítulo com bastante informação. E aí pega o caderno, pega o lápis, pega a caneta, anota, pode comentar enquanto você for assistindo esse vídeo pra gente ter um diálogo, tá bom? E vamos que vamos falar aí da história. Pra quem chegou agora, eu leio, tá? Eu leio cada parte, eu leio cada parágrafo, às vezes a gente troca uma ideia sobre o parágrafo, às vezes eu leio corrido e assim por diante, tá bom? Vamos lá, eu vou, antes disso, beber água e hidratar os meus lábios. A ideia aqui, pessoal, é que vocês me ouçam e quem quiser adquirir o livro e ler comigo vai ser incrível. Incrível. Maravilhoso. A gente precisa retomar isso, sabe? Da gente ler junto. Vamos lá? História, em grego, tem o significado de pesquisa. Busca entender, por meio de muita investigação, a relação do homem com o tempo e com o espaço. Conhecer as relações nos ajuda a compreender quem somos, o que fazemos nesse planeta e também a conseguir, pelo menos em parte, imaginar o futuro. Aqui ele já fala da importância da história. Todos estudamos no colégio História do Brasil e do mundo, e muitos de nós achávamos chato ter de decorar datas e acontecimentos que pareciam tão dissociados da nossa realidade pessoal. Os bons professores, entretanto, conseguiam passar aquilo que se chama em pedagogia de significado, ou seja, a importância da matéria, a beleza do seu conteúdo, o impacto em nossa realidade. Ao contrário de muitos colegas, sempre gostei de estudar história. Talvez porque algum professor teve a arte de me mostrar que todos somos seres históricos. Todos somos seres históricos, capazes de influenciar a sucessão de acontecimentos ao nosso redor e construir nossa própria história pessoal,
Olha que legal. Ao mesmo tempo em que a gente influencia uma sucessão de fatos históricos, simplesmente por existir, a gente influencia a vida de outras pessoas, de espaços. Ao mesmo tempo, a gente está construindo a nossa própria história pessoal. Legal, né? Os especialistas chamam de consciência histórica a capacidade de uma pessoa ou uma coletividade compreender sua realidade presente na perspectiva de um movimento temporal. A vantagem disso é aumentar o controle sobre os seus movimentos futuros. Em outras palavras, conhecer a história nos ajuda a construí-la. Legal. Aqui eu até lancei um alerta. Quanto a isso, sempre tive uma curiosidade, presta atenção. O quanto da história de cada pessoa é resultado de suas próprias escolhas e até que ponto essa história resulta da influência de outros, do local e do tempo em que se viveu. Aqui a gente já começa grandes perguntas, né? Então ele está perguntando pra gente, será que a história é um resultado das nossas próprias escolhas, meio que aleatório, ou e até que ponto essa história vai resultar de coisas como mudanças em outros locais, tempos, enfim, vamos entendendo. Lembro de 2 geógrafos que se referiram a isso de maneira aparentemente oposta. Frederic Reichel e Vidal de Lablache. Vamos lá, a gente tem aqui 2 posições, tá? O homem é consequência do meio, disse o alemão Heitzel. O meio é que é consequência do homem, retrucou o francês de Lablache. Ai, gente, eu não sei se é assim que fala, tá? Essa é a minha pronúncia, eles que me perdoem. Qual dos 2 tem razão? Veremos. Vou pausar aqui, que eu tenho interferência, só um momento. Pois bem, essa é a grande questão, né? Será que nós somos consequência do meio ou o meio é consequência de nós? Então, será que tudo que eu sou, né? Tudo que eu sou hoje, minha personalidade, minha identidade, tudo é consequência do meio em que me envolve, dos lugares em que eu passei, em que vivi, em que cresci, ou, na verdade, o meio, ele é moldado a partir de mim, da minha percepção e do ser humano? Não sei. E aí, o que você acha? Ele vai propor um exercício aqui, tá? Que nós não vamos fazer. Mas é interessante refletir sobre isso. E aí, ele vem refletindo ainda mais, falando de 4 possibilidades nessa equação aí. Vamos lá. No quadrante inferior, finge que a gente fez esse gráfico, que ele vai pedir para a gente fazer um gráfico, tá? No quadrante inferior estariam as pessoas que acham que a sua história foi construída pelo mundo. Então, se você acha que a sua história foi construída pelo mundo, ou seja, pela influência de outras pessoas e pelos acontecimentos marcantes, como a política, a ciência e a economia. Tem uma amiga querida que um dia me confidenciou. Fui educada para ser mãe e dona de casa. Não tive escolha. Até meu noivo foi preferência de minha família. E não fui só eu, pois naquela época, em minha cidade, era assim que funcionava. Isso aconteceu no século XX e não no século XIX, como parece. Interessante. Mas a história pode ter outras cores. Quando conheci a família do Hans, meu colega de faculdade, entendi
porque aquele garoto parecia fazer tudo bem feito e tinha a admiração de todos. Eu apenas sigo o modelo do meu pai e da minha mãe, me confidenciou. Para o bem ou para o mal, em grau maior ou menor, todos temos uma história assim para contar. Sejamos honestos. Uma história assim para contar. Né? Num lance assim de habilidades que a gente tem ou coisas que a gente sabe fazer que vem de família, sabe? Então, por exemplo, a minha avó paterna, ela costurava, fazia coxas de retalho, tinha habilidades com as mãos. E isso parece que vem como memória para mim enquanto artista, enquanto uma pessoa que gosta e que tem facilidade em trabalhos manuais, né? Então, não é que eu estou seguindo, mas existe ali uma certa coisa que fica. Eu vejo por esse lado, eu acho que não foi nem isso que ele falou, né? Mas eu vejo mais por esse lado mais profundo da memória que fica, né? Da ancestralidade, assim, nas nossas vidas. E não quer dizer que isso me moldou, quer dizer que isso me guiou. Tem uma grande diferença entre algo te moldar e algo te guiar. Então tem coisas da nossa ancestralidade, do que aprendemos, das nossas memórias, que elas podem nos moldar ou elas podem nos guiar, né? Isso sou eu que estou falando. Então, aqui ele vai falar sobre a história dos pais, você continuar fazendo aquilo, seguir uma tradição. Aqui ele fala de seguir tradições, né? Então, algumas tradições, elas moldam formas de viver das pessoas, de fato. E eu trago esse outro lugar que não tradições, mas memórias ancestrais que me guiam na minha forma de ser, de existir, de fazer as coisas. Vamos lá. A esse padrão, aí ele vai dar um nome para esse padrão, né? Que eu falo de tradição, de determinismo, uma relação de causalidade. Todos somos consequências atuais de causas passadas e não temos como fugir disso. O que se questiona não é a influência, e sim a rendição pacífica às causas que nos fazem mal, nos infelicitam. Então, tipo assim, essa coisa de determinismo é você ser passivo ao mundo, às coisas, às tradições, aos padrões, né? Então, é assim e acabou. Chamamos de deterministas aqueles que não oferecem resistência a elas. São os habitantes permanentes do quadrante inferior direito do nosso gráfico. O gráfico que ele pediu para a gente fazer. Seus antípodas são os que frequentam o quadrante superior esquerdo. Então, beleza, tem essa galera do determinismo, ok? Que a história foi construída pelo mundo. E aí a gente tem uma outra galera que é aqueles que acreditam que sua história é construída por eles mesmos. Então aqui é uma galera que acredita que, não, peraí, minha história sou eu e ponto final. Eu acho que eu tô um pouco nessa galera, vamos ver. Para eles, seu desejo é viável a despeito do que aconteça ao seu redor. Seu padrão é o possibilismo. Para os possibilistas, tudo é possível. Um determinista diria: eu sou pobre porque venho de uma família pobre, nasci num lugar pobre, em um país pobre, mas não preciso morrer pobre. Ah, não. Nasci pobre em um país pobre. Esse é o determinista, né? O que você queria que eu fosse? Aí, um possibilista, ele ia dizer: eu nasci pobre, mas não preciso morrer pobre. Vou construir minha própria história e vou construir minha própria história. É comum que se diga que os que fazem história são desse tipo, mas
Cuidado, legal, aqui ele já coloca um contraponto, porque nem tudo é flores, né? É melhor examinar mais de perto a questão. Será que a história é mesmo uma obra dos possibilistas? Daqueles que não acreditam que o destino está escrito em pré-determinado? Fica a dúvida se todos os heróis históricos, aqueles que estiveram à frente das grandes mudanças que marcaram a construção da história, foram possibilistas puros. Eu estou falando aqui de pessoas como Alexandre Magno, Colombo, Napoleão, Washington, Mandela, Juscelino. E também como Newton, Edison, Einstein e Bill Gates e Jobs. Bom, ele não citou ninguém muito pobre assim aqui não, né? É em comum entre eles o inconformismo e o desconhecimento de limites. Então, essa galera tem algo em comum, são inconformistas. Então, um possibilista também é um inconformista? Interessante. O problema dos possibilistas é o desrespeito às condições ambientais. Você esquece que o ambiente ele também influencia, não tem como. Os que levam muitas vezes a falhar, por se acreditarem invencíveis. Olha só, eu tô falhando. Falhei demais. O próprio Steve Jobs, que dizia criar ao seu redor um campo alterado de realidade. Olha, ele falava isso, tem que criar um campo alterado da sua realidade. E que por isso mudou tanto a realidade do mundo, confessou que perdeu para a realidade mais vezes do que ganhou. Mas eles seriam mesmo possibilistas? Ou haveria uma categoria para esses quebrados e quebradores de limites e criadores de novos padrões? Então acho que aí a gente entra, né, pessoal? Deixa eu marcar aqui, eu acho que aqui, vamos ver se existe uma outra categoria para esses quebradores de limites e criadores novos de padrões. É isso, se você é um quebrador de limite, quer criar novos padrões, assim como eu acho que ele descreveu muito bem, assim, cara. Eu quero mergulhar nisso e entender. História e estratégia. Vamos lá? Para nossa sorte, todas as vezes em que Jobs ganhou da realidade, ele ajudou a criar uma nova era. Com os iMacs, iPods e iPads. Seus famosos qualquer coisa ganharam vida porque Jobs tinha consciência do que o mundo da tecnologia ainda não tinha e do que poderia vir a ter. Então ele teve a consciência do que não existia e teve a consciência do que poderia acontecer. Interessante. Vamos lá. E isso o coloca em uma categoria nova, tá? Que vai além do determinismo e do possibilismo. A dos estrategistas, habitantes do quadrante superior direito do nosso gráfico. Por definição, os estrategistas acreditam fortemente em suas próprias possibilidades. Eles acreditam fortemente em suas próprias possibilidades, mas nunca desrespeitam o poder da realidade ao seu redor. Isso é extremamente importante. Saber que eu tenho possibilidade, eu tenho o poder nas minhas mãos de mudar qualquer realidade, mas não ignorar contextos sociais, contextos econômicos, contextos da natureza, contextos espirituais, contextos, né? Quando a gente não ignora esses contextos, eu acho que agrega muito ao nosso caminho. Agrega muito. E não quer dizer que eu vou ficar refém desse contexto. Não quer dizer que eu sou determinado por esse contexto. Ele, na verdade, ele influencia de certa forma, sim. E eu tendo consciência disso, consigo criar novas possibilidades. Interessante, gostei. Apenas querem mudá-la. Querem mudá-la. Qualquer estrategista sério faz duas análises antes de se manter em uma nova aventura. A da situação real ao seu redor, com todas suas ameaças e oportunidades, e a de sua realidade interna.
composta pelas forças disponíveis e pela fraqueza persistente. Os estudantes de administração e principalmente os executivos das empresas usam esse princípio como um mantra. Deixa eu voltar aqui porque eu acho que eu me dei uma perdida, tá? Qualquer estrategista sério faz 2 análises antes de se manter em uma aventura: a da situação real e ao seu redor, certo? Com todas as ameaças, as oportunidades e as suas realidades internas, compostas pelas forças disponíveis e pelas fraquezas persistentes. Olha que legal! Força disponível e fraqueza persistente. Interessante, eu acho interessante. Vou até anotar aqui. Força disponível e fraqueza persistente. É interessante porque dá pra gente fazer uma análise de onde a gente está indo com essas duas coisas, né? Qual que é a minha maior força disponível nesse momento, né? E quais são as minhas maiores fraquezas nesse momento, para conseguir seguir. Os estudantes de administração e principalmente os executivos das empresas usam esse princípio como um mantra. Legal! Construir sua própria história não significa, portanto, ignorar o que existe e exigir de si e dos demais o que ainda não existe. Significa ser lúcido para entender o que existe. Então vamos lá? Construir sua própria história não significa, portanto, ignorar o que existe e exigir de si e dos demais o que ainda não existe. Ok, não tem exigência, mas significa ser lúcido para entender o que existe. Ousado para propor mudanças, tem que ser ousado. E competente para implementá-las. Enquanto o determinista se conforma e o possibilista se revolta, o estrategista se organiza. Muito bom. Enquanto o determinista se conforma e o possibilista se revolta, o estrategista se organiza e parte para a ação. E esse que é importante, né? A gente partir para a ação. Sem lamúrias e sem bravatas. Enquanto o determinista tem, no máximo, esperança, e o possibilista é um otimista por natureza, o estrategista tem esses 2 sentidos acrescidos de um forte sentido de realidade. Ótimo! O mundo nos influencia, sim, mas isso não significa que nos limita. Só se permitimos que assim seja. Ao contrário, o mundo nos dá oportunidades, basta que sejamos capazes de aproveitá-las. Em seu livro The Outliers, Fora de Série, o jornalista Malcolm Gladwell demonstra o resultado das pesquisas que fez sobre fatos fora do comum, bons ou ruins. Grandes catástrofes e grandes avanços nunca ocorrem por uma causa só, afirma. Entre suas análises, estudou a vida de Bill Gates, que aos 25 anos fundou a Microsoft e se tornou um dos homens mais bem-sucedidos e influenciados do século passado. Só uma coisa aqui, pessoal, eu não estou aqui, você que está me assistindo, se você está esperando que eu te ensine, né, sair do zero e chegar em algum lugar, sou muito pobre e do nada sou rico, infelizmente não vou conseguir te ajudar. Esse livro, ele vai citar esses nomes, e esses nomes são citados para muita gente aí que vai falar, você consegue do zero, você vai ficar rico, você consegue ser milionário. Não, aqui eu busco você ser rico, a gente ser rico na alma, no espírito, na nossa vivência, na herança que a gente vai deixar enquanto memória. Se isso vai te trazer dinheiro, ótimo ou não, não sei, não importa.
Não me importa, tá? O que me importa aqui é a riqueza do nosso espírito, a riqueza do conhecimento, e isso pode sim te dar dinheiro, quem sabe. Mas eu vejo aqui que na nossa rede, né, a gente está com muita sede disso, né? Meu Deus, como eu paro de ser pobre? E é isso. Vamos aos poucos. Vamos discutindo sobre isso. Bastante coisa me veio à cabeça agora para falar sobre isso, tá? Mas vamos lá. Porque ele sempre cita, né, essas mesmas pessoas. Vocês podem ver que os meus livros eles têm autores e autoras muito diversificados. Então às vezes eu fico um pouco irritado, mas vamos ver. Às vezes ele me fala coisas que eu não estou esperando, né? Segundo ele, Gates nasceu na época certa, começo dos anos 50, no local certo, costa oeste americana, filho da família certa, culta e com condições, e estudou no colégio certo, que oferecia os ainda incipientes computadores para os alunos examinarem. Tudo isso fez dele um sucesso no mundo da informática. Olha só, ele me complementou. Muito bem, pois é. Bill Gates nasceu no lugar certo, com a família certa, no sentido de ter condições para que os seus talentos, suas ideias fossem colocadas ao mundo. As condições, elas são importantes, né? Mas, se muitos outros garotos, colegas seus, tivessem exatamente a mesma condição, por que só ele conseguiu o que conseguiu? A resposta é simples. Porque ele era a pessoa certa. Ah, que legal. É isso, cara. Basicamente é isso. Tinha vários garotos, né, igual o Bill Gates lá, com a grana do Bill Gates, com a família igual, com o lugar certo, só que ele foi a pessoa que pensou isso, porque ele era a pessoa certa. Então, se hoje eu ganho R$1.000 por mês, meu gato, se hoje eu ganho R$1.000 por mês e de alguma forma na internet eu começo a gravar vídeos, as coisas começam a andar, não é porque foi também por conta do meio e da minha realidade, mas foi também porque eu sou a pessoa certa para fazer isso. E isso pode ser em qualquer âmbito, em qualquer lugar da sua vida. A propósito, quanto a Heitzel e Vidal, os dois tinham razão. Muito bem, acabou. Acabou, pessoal. Ah, que legal. Adorei essa parte aqui. Adorei. Para você que ainda tá aqui, muito obrigado. Curte, compartilha, comenta, para que esse conhecimento chegue a mais pessoas e a gente consiga cada vez mais, através do conhecimento, da expansão do nosso conhecimento, a partir de tudo, possa expandir também a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vontade de ser, a nossa libido de existir e também a nossa tranquilidade, o bem viver nesse mundo. Então eu espero que você esteja bem, que você fique bem. O próximo capítulo vai ser O Tempo que Foge. Ah, já tô animado! O tempo passa pelo vão dos dedos, escorre pelas mãos. Está fora de nosso alcance retê-lo. Mas o que podemos fazer é boas escolhas para aproveitá-lo bem. Bom, é isso. Fica aí que a gente vai continuar essa leitura. Um forte abraço para vocês e vamos de leitura e conhecimento.